Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Se existem propósitos, na nossa vida, isso que o pastor Veronese contou aqui foi um dos maiores propósitos que aconteceu na minha vida. Nós tínhamos uma loja de material de construção e aí, uma vez eu até dei testemunho disso, a gente queria fazer de tudo e não fazia nada bem feito. E aí nós vendemos essa loja de material de construção e nós tínhamos também uma serralheria. Aí eu falei, bom, agora não tenho uma loja, tenho tempo de ser um serralheiro também, Apesar de engenheiro, eu falei, não, eu vou ser engenheiro e vou ser serralheiro, E aí começou essa serralheria. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos na serralheria, isso fazem mínimo 25 anos, pastor? 97, mais ou menos. E eu sei que aquela serralheria não dava dinheiro nenhum. Mas nada. E quando eu parei com a sociedade da serralheria, eu fiquei devendo R$10.000 lá na Coferpol. Separei a sociedade, meu sócio ficou com todas as máquinas, as coisas, e eu fiquei, naquela época, com uma dívida de R$10.000. Mas, para a honra e glória do Senhor, um dia chegou um mocinho lá na minha porta, falando, você é serralheiro, Você tem uma serralheria, eu tenho um portão para fazer. E aí foi que eu conheci o pastor Veronese. Amém? Glória a Deus por isso. Não tem dinheiro que pague isso no meu coração. Amém? E antes de iniciar o culto, eu tenho certeza que você recebeu um convite ontem, ou antes de ontem, para participar da escola bíblica dominical de hoje. E eu tenho certeza que você não veio porque provavelmente você teve outras coisas para fazer, mas eu queria pedir que você visse o vídeo da escola bíblica de hoje, da importância, todos vocês, papais, mamães, vovôs e vovós, e os casais que pretendem ter os seus filhinhos ou têm seus filhinhos, a importância do tema que foi tratado hoje para nós, pela nossa irmã Daniela. É um tema de extrema importância e que a gente sentado ali na cadeira falava, por que a minha neta não está aqui? Por que a Daniela não está aqui? Por que tem tantas mães que não estão aqui, em relação ao assunto que foi tratado nessa manhã? Amém? Então, por favor, peço para o Bruno, disponibilizar em todos os grupos da igreja, tá, Bruno? Para que você possa assistir. Amém? Amém. Jesus te ama. Você ouviu falar isso aqui hoje? Jesus te ama. Nossa, que bom, O que é isso, na nossa vida, Jesus te ama. Às vezes a gente fala Jesus te ama, ou ouve que alguém falou para outro que Jesus amava ele, e aquilo lá mudou a vida das pessoas, Mudou a vida das pessoas. Muitas pessoas recebem aquilo com uma intensidade de amor, que procura diferentes rumos na vida e tem um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que isso muitas vezes fica no nosso entendimento, no nosso pensamento, Jesus nos ama. E a gente não se aprofunda nessa pequena frase, Jesus te ama.
Mas fala para o irmão do teu lado, ó, Jesus te ama. Mas com bastante amor, com aquele amor no teu coração que assim, você sente realmente que Jesus te ama. Amém? Então tá. Bom, mas isso daí tudo nasceu de um projeto, né? Tudo nasceu de um projeto. E num momento muito triste para todos nós humanos. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1, não é King James, não, né? Tá. É que eu prefiro que fique igual a da minha Bíblia aqui, mais ou menos. A palavra do Senhor diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha a pergunta: não comereis de toda árvore do jardim? Nós sabemos que Deus deixou muitas árvores frutíferas, né? E deixou outras duas árvores: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então, olha a astutícia da serpente. Deus disse: não come, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a gente vê que o que acontece aqui nesse momento, né? O momento em que entra o pecado no mundo. A serpente, a primeira coisa que ela faz, eu quero que você pense, nós falando sobre esse pecado de Eva e Adão, de Adão e de Eva, né? Você pense no nosso dia a dia, tá? A palavra diz, a serpente, a primeira coisa que ela fez uma sugestão de duvidar da palavra de Deus, né? Não é bem assim. Ela fez uma sugestão. Ou seja, Deus quis falar alguma coisa aí, mas as coisas não acontecem assim, né? Não é. Será que é verdade isso? Tá? Bom, a segunda coisa que a serpente disse, né, para Eva, foi uma famosa frase que todos nós conhecemos, né? Alguém já ouviu falar assim, isso não tem problema? Hã? Vocês já ouviram isso? Isso? Ah, não tem problema não. Isso não tem problema. É normal. Todo mundo faz, né? Isso não tem problema. A nossa vida não tem muita diferença. Bom, aí o que aconteceu? Aí entrou o quê? A autossuficiência na mente de Eva, né? O que ela fez? Ela falou assim: olha, realmente isso tem razão. Deus não deve estar
falando as coisas muito certas, né? E por quê? Qual é o problema de eu comer de um fruto? Qual é o problema de contar uma mentirinha? Qual é o problema, né, de beber um pouquinho? Qual o problema? Qual o problema? Então o que? Entra uma autossuficiência na nossa mente. Entrou na mente de Eva, ela falou assim, aí ela toma uma decisão. Não, realmente eu vou fazer isso. Né? Realmente eu vou comer do fruto para ver o que acontece. E aí ela come, e a palavra diz que o Adão estava do lado dela. Ela acabou de comer e já passou para ele. Né? Não vai pensar que foi só a Eva junto, não. Agora tem um detalhe importante, que o problema da Eva é que ela pecou antes de comer. Não é? Você não acha? Se eu tomo uma decisão, a partir do momento que eu tomo aquela decisão, eu já pequei contra o Senhor. E ela pecou antes de comer. Porque ela decidiu, a partir da decisão, você vai lá e faz o ato, e aí você pega com o Senhor. E aí, infelizmente, entrou o pecado no mundo. Né? Toda a santidade de Deus foi a santidade que Deus queria de nós, né? Não a santidade de Deus, né? Foi abalada. E aí vem Deus, ele em três, aí vem Deus, conversa com Adão, conversa com Eva, né? E aí, lá no 3,15, acontece um projeto de Deus. Esse trechinho da Bíblia, para te falar a verdade, até hoje, profundamente, eu ainda não consigo entender, né? Como que essas palavras representam o quê? Representam a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, né? A vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Mas nesse momento, o que Deus fez aqui? Ele fez um projeto de vida para todos nós. Foi nesse momento que Deus começou a nos amar e falar assim, eu quero resumir bem isso daqui, tá? Eu quero resumir. Ele disse assim, olha, a partir de hoje, né, daqui a algum tempo, o meu filho, Jesus Cristo, vai morrer pela humanidade. Esse era o projeto. Esse foi o projeto de Deus. E tem uma segunda coisa nesse trecho da Bíblia, no capítulo de número 3, lá no 3:23, no 22 até o 24, que é um segundo momento em que Deus declara o seu amor pela humanidade. O que a gente pensa sobre a árvore da vida? Você pode ver que quase nunca se fala sobre a árvore da vida, né? Mas o que Deus fez nesse momento? Ele disse assim, então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Bom, e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida.
você pode ver que Deus, ele não proibiu naquele momento eles de comerem da árvore da vida. Ele só proibiu para eles comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estive estudando um pouco sobre isso, e a maioria das pessoas, dos teólogos, né, eles dizem que essa árvore da vida, ela perpetuaria, mais ou menos isso, né, a condição do homem naquele momento. Se eles tivessem comido isso antes de pecarem, eles seriam eternamente santos, igual Deus era santo. Mas a partir do momento que o homem caiu, pecou contra Deus, ele não podia mais comer da árvore da vida, porque aí ele comeria o fruto que o faria se tornar eternamente pecador. Então, quando Deus fala aqui que ele coloca um anjo, né, com uma espada flamejante, e para que eles não tivessem mais acesso a essa árvore da vida, foi um segundo ato de Deus, por amor de nós, pela criação dele. Amém? Bom, então o resto nós já conhecemos, né? O resto é por isso que nós estamos aqui. É porque um dia o Senhor veio cumprir o que o Deus disse nesse momento, né? E ele venceu. A Thaís disse que hoje, lá em Apocalipse, né, eu não lembro o trecho que ela leu de Apocalipse, mas ela disse que ele venceu, que ele tem a chave da morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém? E ele venceu. Então é por isso que todos nós estamos aqui nessa noite, né? Com certeza, com alegria no coração de estar aqui. Pode ser que você esteja até triste, né? Mas você estar aqui, por você conhecer esse Jesus, por você conhecer o plano que ele tem na tua vida. Jesus te ama. Ele te ama. Aí, quando Jesus vem, eu gostaria que nós abríssemos agora a palavra do Senhor, lá em Filipenses 2. Filipenses, capítulo de número 2. A palavra do Senhor diz assim, ó, a partir do versículo de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui está a promessa, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Tem tradução que está aí, que está escrito operar. Bom, parece que do projeto de Deus, ele cumpriu, amém? Ele cumpriu a parte dele. E aqui a gente vê o que foi necessário para que ele cumprisse a parte dele. Nós sabemos dos sofrimentos de Jesus Cristo, nós sabemos de tudo aquilo que ele passou para que se cumprisse a promessa, o projeto, o plano de Deus, lá quando Adão e Eva pecaram. Mas quando eu vejo aqui no versículo de número 12, que fala assim, ó, no final dele, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Eu vejo um peso de responsabilidade enorme nesse efetuai. Porque aqui ele está dando o exemplo daquilo que Cristo fez por nós. Não é? Ele está dando exemplo da humilhação que Jesus teve para que esse plano, esse projeto de Deus se cumprisse na vida de cada um de nós. E agora cumpre a nós efetuar ou operar a nossa salvação. Agora aonde que eu quero chegar é agora, né? Será que você tem um projeto, um plano de você ajudar na salvação de alguma pessoa? Ou basta para nós sermos salvos? Quem estava aqui no domingo à noite, na hora da ceia, a maioria de nós estávamos. E o pastor, antes de nós tomarmos o vinho, ele falou sobre o perdão, né, pastor? Eu gostaria até de ter separado aquele trecho da pregação para colocar hoje aqui. E o que eu vejo na nossa vida, assim como aí o pastor falou, né, dessa importância, né, de perdoar as pessoas. Mas assim como Eva, ela, no momento em que ela foi convencida de que ela podia fazer aquilo, ela se tornou o que? Autossuficiente. Ela pensou, não, eu posso fazer isso, e eu vou fazer isso. Ela tomou uma decisão naquela direção, e fez. E hoje nós vivemos em uma sociedade que a gente, muitas vezes, nós cristãos, estamos ouvindo o que a sociedade está falando. Quantas vezes nós somos ofendidos
e alguém chega e fala assim: o que é isso? O que ele foi fazer por você, hein? Você tem toda a razão, a pessoa não tem. Você não tem obrigação de perdoar ela, não. Você foi ofendido. E aí isso entra no nosso coração. E a gente acha que isso não é verdade na nossa vida. Isso aí é totalmente contrário do que Jesus fez por nós. Né? Totalmente contrário. Então, se fosse ao contrário, se dependesse de você salvar muitas pessoas, nós não poderíamos fazer isso. Porque nós não conseguimos. E pela nossa estrutura, pelos nossos pensamentos, por tudo que a sociedade, né, vou tirar a palavra mundo, né, que o mundo, a nossa sociedade, aonde nós vivemos, nós somos carregados de informações erradas todos os dias. E são tantas informações, são tantas, né, afirmações de coisas contrárias ao Senhor que a gente acaba assimilando aquilo. Mas nós não podemos ser assim, porque a palavra do Senhor, quando nós oramos, né, como foi dito, nós oramos o Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que dependem do seu perdão. Tem muitas pessoas que dependem do seu projeto de salvação para elas. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus, você como cristão, como conhecedor da palavra, como conhecedor daquilo que Jesus fez por você na cruz, você tem dentro do seu coração, né, a noção da tua responsabilidade com a vida das pessoas. E Ele conta com você. Você tem que ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo. E muitas vezes que é tratado desse assunto, eu escuto uma palavra que eu realmente não gosto. Às vezes as pessoas falam assim: não, é muito importante você perdoar. Não é muito importante, é fundamental. É a condição única que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem para nós. Mas, voltando àquilo que eu falei lá, que essa sociedade, ela coloca muita coisa no nosso coração que não está certo, né? Então a gente muitas vezes tem grande dificuldade em fazer isso. Realmente, mesmo que você tenha vontade, você fala: não, eu ouvi essa palavra, isso é importantíssimo, eu preciso fazer, senão eu não vou ser perdoado. E quando a gente não é perdoado, qual que é a consequência? Você não está na presença de Deus, né? Você não está na presença do Senhor. Então Ele exige de você que você perdoe. Mas se ficar difícil para você, procura ajuda. Eu sei que nosso coração, muitas vezes, isso aqui vai te matar. Porque realmente eu não sei o que certas pessoas podem ter feito para você. Eu não sei o tanto que te magoou, o tanto que te machucou, o tanto que mexeu na sua vida profissional, mexeu na sua vida espiritual, mexeu na sua vida material, né? Existem pessoas que fazem tudo. Hoje, durante a aula, eu fiquei imaginando certas coisas, né?
E se eu ficar sabendo que alguém fez algum tipo de atitude com a minha neta? Pensei isso hoje de manhã. Como que eu vou perdoar isso? Né? Como que eu vou perdoar isso? Mas nós temos que perdoar. Né? Nós temos que perdoar. E muitas vezes nós não vamos dar conta sozinhos. E aí nós precisamos de ajuda. Como a Daniela falou aqui para as criancinhas hoje. Procura a mamãe. Mamãe não ajudou, procura a vovó. A vovó não ajudou, procura um titio que você confia. Então tem muitas pessoas, tem muitas pérolas raras aqui dentro da igreja que você pode procurar para te ajudar. Isso não é feio. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele foi sozinho. Ele sabia o que ele ia enfrentar ali. Ele levou quem? Pedro, Tiago e João. Tenho certeza que ele tinha uma afinidade com esses discípulos dele. Apesar dos discípulos não terem correspondido àquilo que era a expectativa de Jesus, mas ele convidou eles, ele levou eles, porque ele achou que ele precisava. E então, que na nossa vida nós possamos, né, ter essa decisão. Assim como Eva teve aquela decisão, naquele momento, eu vou comer, nós possamos ter essa decisão nossa, falar, eu vou perdoar, eu vou fazer um projeto de vida. Por quê? Porque se existe alguém, às vezes existe uma família que está longe dos caminhos do Senhor, ou que não conhece a Jesus, porque vê em você que você é um cristão e você não tem uma atitude que talvez ele está esperando, ele nunca vai para Cristo, ele nunca vai querer conhecer o mesmo Deus que você fala que você conhece. Então nós precisamos tomar atitude, né? Nós precisamos tomar atitude, igual Jesus fez aqui, ó. Aqui ó, a palavra fala assim, ó, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Os outros precisam de salvação também. E nós também precisamos. Tem um texto lá em Mateus. Mateus 20, 26. A palavra diz assim, ó, não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e fazer o quê? Dar a sua vida. Ele está exigindo de você talvez até a sua vida. Porque ele fez isso por você. Mas ele te ama. E eu tenho certeza absoluta, né,
Às vezes você está com uma cara meio de triste agora, porque você está pensando nas coisas que talvez você tenha que fazer e já está vendo a dificuldade. Mas Jesus te ama, amém? E Ele vai estar contigo. E Ele quer que você seja forte e valente. Na quarta-feira, o Mazon pregou aqui, falou sobre Davi, né? São certos detalhes que a gente ouve de uma pregação, que a gente, né, aquilo lá entra dentro de você. E é coisa tão simples. Ele fala quando Davi foi enfrentar, quando vinha um leão e um urso, e pegava uma das ovelhas do pai dele, né? Essas ovelhas não eram dele. Essas pessoas que nós temos que nos relacionar não são nossas, elas são do nosso Deus. O que ele fazia? Ele ia lá, enfrentava o urso, enfrentava o leão. Não foi um urso, não foi um leão. Ele enfrentava o urso, enfrentava o leão e tirava a ovelha da boca deles e os matava. Quando ele foi enfrentar Golias, o gigante Golias, um detalhe que parece que, claro, eu já li várias vezes, mas nunca prestei atenção nisso. Ele saiu correndo ao encontro do gigante. Ele era pequenininho, mas ele saiu correndo ao encontro do problema. Ele saiu ao encontro daquilo que estava trazendo, né, uma agonia no coração dele. Eu tenho certeza que ele tinha uma agonia no coração de enfrentar aquele gigante. Mas ele falou: eu tenho que enfrentar, eu vou sair correndo, porque Deus é comigo, né? E o Senhor é contigo, para enfrentar o que for necessário. Mas Ele quer que você seja um discípulo dEle, que você faça o que Ele fez por todas essas pessoas que talvez estejam dependendo de ti. Tira muitas coisas do seu coração, aquelas coisas que talvez você diz: eu tenho razão, eu tenho razão. Quantas famílias, quantos pais que se esquecem dos filhos, porque talvez ele tenha razão. Talvez ele ache que tem razão, se esquece do filho. E aí eu tive pensando, né? Quantas coisas que Jesus já fez na sua vida que você não se lembra mais, né? Qual é a gratidão que está no nosso coração daquilo que Jesus fez lá atrás? Esses dias eu conheci uma engenheira trabalhando em uma funerária, né? Ela já é engenheira há 10 anos, trabalhou o tempo todo em São Paulo, veio para cá com a família e estava desempregada, né? E aí eu fiquei conhecendo essa engenheira. Aí ela falou para mim: eu estou procurando emprego, tudo. E aí Deus sabe todas as coisas, né? Tudo é momento dele. Uma semana depois, um amigo meu de uma empresa ligou para mim: Salvador, eu estou precisando de um engenheiro. Aliás, eu preciso de 2, por favor, com muita urgência, né? E aí eu falei: eu conheço, né? Você faz a entrevista, se te servir, mas eu sei uma pessoa que pode. Aí daí uma semana eu encontrei com ele, ele falou: deu certo lá, segunda-feira ela começa. Aí essa semana ela mandou um áudio para mim: olha, seu Salvador, está dando tudo certo, eu quero te agradecer,
eu sou muito grata pelo que o senhor fez por mim. Bom, eu fiquei tão feliz que ela ficou grata por aquilo. Não que eu tenha corrido atrás de serviço para ela, mas Deus providenciou, né? Foi Ele. Eu não liguei lá, você não vai estar precisando de um engenheiro aí. Ele ligou, eu preciso de um engenheiro. Você conhece alguém? Então o Senhor providencia porque Ele nos ama, né? E nós temos que ser gratos. Aí eu fiquei pensando quantas coisas que Jesus já fez na minha vida, né? Bem antes de eu me conhecer Ele, bem antes de eu conhecê-lo, e Ele já cuidava de mim, e Ele já cuidava de você, né? Tenho certeza que se a gente desse o microfone aqui, muitas pessoas dariam testemunho de tantas coisas que o Senhor já fez, né? E essas coisas, eu sei que o Senhor fez tanto na minha vida, que eu posso falar que foram livramentos, e eu posso falar que foram milagres, né? Realmente milagres. Por que eu estou querendo mudar a rota, parece que, da pregação? Não estou querendo mudar. Eu estou querendo dizer que Jesus te ama e que, independente da situação que nós possamos estar vivendo ou que nós possamos olhar lá na frente, que vai ter um problema para a gente resolver essas coisas que nós conversamos, Ele é contigo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você só vai fazer isso que eu estou aconselhando se você amá-lo, né? E Ele vai ser contigo. E Ele é contigo em todas as circunstâncias, mesmo quando você achar que Ele não está contigo. Quantas vezes... Não vou pedir para levantar a mão, não. Mas levanta a mão no teu coração aí. Quantas vezes a gente já pensou que o Senhor nos esqueceu? Hã? O Senhor não está olhando para mim. Talvez esses momentos que Ele não estava olhando para você, Ele estava concluindo o projeto que Ele está fazendo para a tua vida. Aí não deu tempo para Ele olhar, Ele estava concluindo o projeto. Ele estava vendo aquilo que é melhor para você, mas Ele estava te ensinando. Ele estava usando circunstância para falar, comigo as coisas não são como na sociedade que você vive. Comigo é meio diferente, é meio na contramão do mundo. E é assim que eu quero que você seja, é assim que eu quero que você conduza. Escuta a minha palavra. Amém? E eu fico tão feliz quando eu olho para esse ferro aqui no chão. Alguém já viu isso, né? Isso daqui foi um livramento e um milagre na nossa vida, na minha vida e na vida da minha esposa. Toda vez que eu venho falar alguma coisa aqui, ela fala, você não vai falar mal de mim hoje, né? Mas não tem jeito hoje. Não é mal, irmão. Se não fosse por aquilo, a gente não tinha essa experiência para contar. Amém? Mas o que aconteceu com nós em relação a esse abençoado ferro aqui? Um dia, isso 2005, 2006, mais ou menos, meus pais moram em Estrela do Oeste, né? Moram no sítio lá em Estrela do Oeste, e nós fomos para lá, almoçamos, e a gente estava voltando de Estrela do Oeste. E acontece que naquele momento que eu digo, aquele tempo, a minha esposa, a gente estava com alguns problemas, e ela estava reclamando demais. Não saía da boca dela a palavra, eu gostaria que Deus me recolhesse. Né? Não, isso não é mal, meu. E ela falava e repetia, eu queria que Deus me recolhesse. Eu queria que Deus me recolhesse.
né? E aquele dia, a gente voltando de Estrela do Oeste, quem conhece o trajeto ali, depois do Aracaque, de lá para cá, tem uma descida. E a gente estava naquela descida, eu estava mais ou menos em 100, 110 quilômetros por hora, e eu vi nitidamente quando vinha uma carreta ao contrário, e tinha algo, né, parecia um pedaço de madeira lá na pista, no meio da pista, e a carreta passou em cima aparentemente aquele pedaço de pau. E eu vi aquele pedaço de pau subindo, bem alto, e ele rodando e vindo na nossa direção. Quando eu vi que ele ia bater no lado da íris, né, aquele pedaço de pau, eu coloquei a minha mão no rosto da íris, e deu tempo de eu sentir que eu ia ter a minha mão decepada. Eu cheguei a pensar isso naquele momento, mas eu coloquei a mão no rosto dela. E quando eu coloco a mão no rosto dela, a gente só escuta tipo uma explosão. Pá! Eu fechei os olhos, quando eu abri o olho, eu estava com a mão assim ainda, eu estacionei a caminhonete no estacionamento, no acostamento da rodovia. Eu olhei para o rosto da íris, todo ensanguentado, né, cheio de sangue, e aquilo, né, me deu um desespero naquele momento. E eu olhei para ela, olhei ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Normal, o rosto ensanguentado, mas falando normal. Aí a gente olha para cá, olha para lá. Nós tínhamos trazido uma bacia de ovos lá da casa da minha mãe, 1 litro de mel que estava do lado da perna dela e a bacia de ovos em cima do colo dela. E quando passa aquele susto que ela estava conversando, eu estava com a minha mão na mão, a gente olha do lado, ela sentada no banco, esse pedaço de ferro aqui, do lado do banco, isso daqui no pé dela e encostadinho na perna dela. Eu queria até mostrar algumas imagens, porque não existe maneira de você falar com isso, que isso foi uma obra do acaso. Tá? Fecha a luz, por favor, apaga a luz aqui. Ó, isso. Essa volta. Aqui foi aonde o ferro bateu. Vou trocar. Aonde o ferro bateu e ele entrou de ponta na direção da cabeça da íris. Pode passar a próxima. Ó, ele fez um buraco do tamanho dele. Ele não entrou de lado, ele entrou de frente. Passa o próximo. Aí é você olhando, sentado no banco do motorista, né, aliás, no banco do passageiro, olhando para o lado aonde esse ferro entrou. A próxima. Aí praticamente a mesma foto. A outra. Aí está o ferro.
Eu coloquei, a Iris está lá dentro, né, eu coloquei o ferro aí para ver, assim, o tamanho do ferro, ele tem mais ou menos 80 centímetros. Pode passar o próximo. Para ele sair lá, entrar inteiro e sair lá da onde ele começou, ele tinha que atingir o rosto dela. E aí, por último, quando nós achamos o ferro, ele estava exatamente desse jeito aí. Exatamente desse jeito. Não fez nada na perna dela, não fez nada. O sangue que tinha no rosto dela foi os estilhaços do vidro, e foi só dar uma limpadinha, no outro dia não tinha nem marca. Né? Não quebrou o vidro de mel e não quebrou nenhum ovo. Então, Jesus nos ama. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Tudo, né? Nós não precisamos ter medo de nada. Eu lembro que tem um pastor que era do Rio de Janeiro, e ele veio, acho que num retiro espiritual, ele falava assim, ó, vocês não precisam ter medo de morrer de jeito nenhum. Lembra disso? Porque Deus é quem sabe a tua hora. Né? Tudo está no controle dele. E ele nos ama, ele tem um projeto de vida para nós. Eu tenho certeza que muitas coisas na tua vida aí, você teria muitas coisas, milagres para você contar. Não tem? Com certeza. Curas. Uma vez a gente estava lá na fazenda em Serranópolis. Nós íamos atravessar a rodovia com o gado. E a gente foi na frente. Eu, a Iris, não lembro mais quem, a Daniela e o Mateus, nosso sobrinho. Você lembra do Mateus? Né? A Daniela ia atravessar a rodovia. E aí ela segurou na mão do Mateus. Vinha vindo uma carreta. A gente já tinha atravessado, estava do lado de lá esperando eles atravessarem. E ela ficou esperando a carreta passar. A carreta passou, eles saíram correndo. Vinha vindo uma outra caminhonete atrás da carreta. Eles ficaram no meio da pista, na faixa branca, a caminhonete passou do lado deles. Então, gente, quantas coisas que nós temos que ter gratidão com o Senhor. E se essas coisas que nós temos gratidão com Ele, se nós não fizermos a nossa parte, né, o que vale essa gratidão? Você já pensou quantas pessoas que dependem de uma atitude sua, de um investimento seu, de um projeto seu na vida deles, que pode ser que daqui a um tempo ele está sentado aqui do teu lado. Qual é a gratidão dessa pessoa de estar aqui conhecendo Jesus? Né? Então nós temos esse projeto. O meu apelo essa noite é que você faça um projeto de salvação para algumas pessoas. Né? O Senhor é contigo, o Senhor te ama e Ele ama essas pessoas também, da mesma maneira que Ele amou você, e é por isso que você está aqui essa noite. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós só vamos ouvir essa canção, que na verdade ela fala assim, ó, Jesus te ama, né? Ele não fala isso na canção, mas o resumo é isso, Jesus te ama. Amém?
Amém? E eu não sei, como eu disse, Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele no Getsêmani. Eu não sei o teu coração, não conheço aquilo que você sente, a sua necessidade, mas que você possa estar nesse momento entregando ao Senhor o teu coração, entregando o teu problema, entregando esse impedimento que você sente em relação a certas pessoas, para que Ele faça uma obra em você primeiro. Talvez você esteja precisando de uma obra no teu coração nessa noite. E são tantas as situações, são tantas as coisas que realmente nos impedem de estar mais próximos do Senhor, né? Eu sei que sempre estás comigo. Amém. Ele sempre está conosco, em qualquer circunstância. Também sei que nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Amém. Meu querido irmão, confia no Senhor, confia nele, entrega para Ele toda essa dificuldade que talvez você tenha nesses relacionamentos. Faça um projeto de vida para essas pessoas, um projeto de salvação, como eu disse, né? Você não sabe o quanto você vai agradar o coração de Deus. Ele espera que você tome as mesmas atitudes que Ele teve para que você estivesse aqui hoje. Você não está por aqui por acaso, né? Foi porque um dia Ele se humilhou
e ele se tornou em forma de homem, e foi totalmente humilhado, sofreu numa cruz aquilo que ninguém de nós imagina, para que nós estivéssemos aqui nesses momentos felizes, ouvindo a palavra, tendo esperança. Nós temos esperança, nós temos uma convicção de onde nós vamos, e quantas pessoas não têm, talvez ela está dependendo de mim e de você. Que nós possamos nessa noite tomar essa decisão, né? Assim como Jesus tomou essa decisão por ti, né? Que você possa se esvaziar de você, que você possa realmente pensar que o outro é mais importante que você, e não é isso também, não é só nas pessoas que te fizeram algo, mas é no seu dia a dia. Todo mundo que está ao seu lado, você tem que pensar que talvez ele seja mais importante que você, que você precisa se esvaziar, e não é isso que a sociedade vai te ensinar, não, né? Então que nós possamos pegar essa palavra e saber que ele nos ama, que ele fez um projeto para você, para mim, ele cumpriu o projeto, ele concluiu o projeto, e nós somos felizes por causa disso, nós temos esperança por causa disso. Amém? Amém. Pastor. Pode chamar ele para pregar de novo ou não? Estou falando, nem doeu, ó. Queridos, só para não estragar a mensagem, né, já vou orar. O ovo falou para o mel, nós estamos quietinhos aqui, nós não falamos nada. É ela que está falando coisa errada aqui. Aí o ovo falou, ó, não é para nós essa, né? E o mel falou, nós estamos juntos aí, mas deixa esse negócio com ela. Fica de pé aí, em nome de Jesus. O ovo, né, não tem nada com isso. Amém, querido? Você recebeu a palavra de Deus? Amém? Deus abençoe a sua semana, que seja realmente aí uma semana em que essa palavra, ela saia do campo do informativo, e ela se transporte para o campo do demonstrativo. Nós possamos aplicar essa palavra aí, colocar ela em prática, só assim ela vai gerar frutos. Amém, irmãos? Nós recebemos tantas coisas e Deus muitas vezes espera, o Deus te ama, né? Espera, ó, você está passando por isso, mas Deus tem um projeto maravilhoso na tua vida. Muitas vezes é isso que muitos estão precisando ouvir, né? E nós estamos tão presos com tantas coisas, né? Os nossos problemas, a gente esquece, né? Que o propósito de Deus é que todos se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes você sabe essa verdade, você sabe esse caminho, eu também, e nós estamos tão ali, né? Os nossos problemas, que nós deixamos de falar do amor de Deus, né? Mas vai ser diferente essa semana em nome de Jesus. Pai, despeça a tua igreja e os leve debaixo dessa certeza que tu nos ama, tu estás presente, tu és um Deus conosco, tu és um Deus que sempre, Pai, está nos mostrando o teu cuidado, o teu amor, a tua graça. Abençoe a casa do teu servo, abençoe, Pai, a cada dia os projetos que o Senhor tem dado, não somente, ó Pai querido, dentro daquela prefeitura, mas todo projeto que está na vida do Salvador, da sua casa, da sua família, o Senhor é fiel para completar. Abençoa, guarda, livra, continue usando o teu filho de uma forma toda especial, como tu fizestes nessa noite, e leva a tua igreja a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para vivermos nessa semana, segundo o querer e a vontade do Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, é o que eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Querido, uma semana de vitória para você, uma semana aí de céus abertos. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.